A paz do Senhor, meu querido, a paz do Senhor, minha querida irmã, meu querido irmão. Bom, nós estamos agora no nosso sexto vídeo acerca da nossa série sobre dons espirituais e ministeriais. Desta feita, quero falar sobre o ministério de apóstolo, sobre o ministério de apóstolo. E o nosso texto bíblico, nós vamos ler agora em Efésios capítulo 4, versículo 7 ao 16, que nos diz: Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Bom, gostaria de deixar um outro texto aqui para reforçar a nossa temática, que é o ministério de apóstolo. O texto está em Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O ponto central e focal desta temática é: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Nós temos pelo menos 3 objetivos neste vídeo. Primeiro objetivo é investigar biblicamente o colégio apostólico, Segundo, retratar o ministério apostólico de Paulo. E terceiro, avaliar a apostolocidade atual. Partindo desse pressuposto introdutório, vamos para o nosso primeiro tópico. Falaremos neste primeiro tópico sobre o colégio apostólico. O termo apóstolo, no dicionário bíblico Wycliffe, informa que o termo grego apóstolos origina-se do verbo apostelein, que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo igualmente como filho foi enviado pelo Pai com a missão de salvar o pecador com autoridade, poder, graça e amor. O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus, o apóstolo por excelência. Hebreus, capítulo de número 3 e versículo de número 1. Subtópico 2. O colégio apostólico. Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus convidados por ele a auxiliarem o seu ministério terreno. O Salvador os separou e nomeou. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. De acordo com Stanley Orton, eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja. Em outras palavras, os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Mas antes, como nos mostra a palavra de Deus, receberam o batismo com o Espírito Santo. Lucas, capítulo 24, versículo 49, Atos 1:8 e Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 46. Subtópico 3. A singularidade dos 12.
Aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. Letra A. Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Multidões seguiam Jesus por onde ele passava, e muitos se tornavam seguidores do Mestre. Mas, para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente por ele. Letra B. Andaram com Jesus durante todo o seu ministério, desde o batismo do Senhor até a crucificação. Os 12 andaram com o Mestre, aprenderam e conviveram com ele. Marcos 6,10, João 6, 66 ao 71, Atos 1, 21 ao 23. Letra C. Receberam autoridade do Senhor. João 20, versículos 21 ao 23. Os 12 receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem com a obra de evangelização. Eles foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o evangelho à humanidade. Marcos 16, versículos 17 e 18. Também Atos capítulo 2, versículo 4. Síntese do primeiro tópico. O verdadeiro apostolado é centrado única e exclusivamente em Jesus Cristo, pois ele é o apóstolo enviado pelo Pai. Jesus é o supremo sacerdote e apóstolo. A palavra apóstolo é usada, no entanto, para qualquer mensageiro nomeado e comissionado a algum propósito. Epafrodito foi um mensageiro apóstolo, nomeado pela igreja em Filipos e enviado a Paulo. Os companheiros de Paulo eram mensageiros apóstolos, enviados pelas igrejas e pelas comissões da igreja. Os 12 apenas eram apóstolos específicos. Depois de uma noite em oração, Jesus os escolheu do meio de um grupo de discípulos e os chamou apóstolos. Pedro recomendou que os 12 tinham um ministério e supervisão especiais, provavelmente tendo em mente a promessa de que eles futuramente julgariam ou governariam as 12 tribos de Israel. Sendo assim, nenhum apóstolo foi escolhido, depois de Matias, para estar entre os 12, nem foram nomeados substitutos quando estes foram martirizados. Na Nova Jerusalém, há apenas 12 alicerces, com os nomes dos 12 apóstolos inscritos neles. Os 12, portanto, eram um grupo limitado e realizavam uma função especial na pregação, no ensino e no estabelecimento da igreja, além de testificar da ressurreição de Cristo com poder. Ninguém mais pode ser um apóstolo no sentido em que eles foram. Stanley Horton, no livro A Doutrina do Espírito Santo do Antigo e Novo Testamento. Então, dom apostólico expresso em Efésios 4:11. O apóstolo. O verdadeiro apóstolo baseia-se na pessoa e obra de Jesus Cristo, o apóstolo por excelência. Apóstolo é aquele que é enviado. O colégio apostólico. Um grupo dos 12 primeiros discípulos enviados por Jesus. Os apóstolos atuais. Missionários enviados pela Igreja do Senhor. Vamos para o tópico 2. Apóstolo Paulo, ou o apóstolo Paulo. Falando-se de apóstolo Paulo, vamos ver aqui de antemão a sua conversão. Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel e também um importante mestre do judaísmo. Ele era intelectual, fariseu e foi perseguidor dos cristãos. Entretanto, a caminho de Damasco, em busca dos cristãos que haviam fugido devido à perseguição em Jerusalém, e com carta de autorização para prendê-los, Saulo teve uma experiência com o Cristo ressurreto. A sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. De perseguidor, passou a ser perseguido. De Saulo, o fariseu, a Paulo, o apóstolo dos gentios. Ainda acerca do apóstolo Paulo, podemos dizer, um homem preparado para servir.
Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Quão grande tratado teológico encontramos em sua Epístola aos Romanos. O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo, mas para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto. Eis a declaração apostólica que denota tal verdade. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4,7. Paulo também considerava-se o menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testemunhou a ressurreição do Senhor. Requisitos estes indispensáveis para o grupo dos 12. Humildemente, o apóstolo reconhecia que não merecia ser assim chamado, pois considerava-se um abortivo, como que nascido fora de tempo, o menor de todos. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto e ensinou-lhe todas as coisas. O apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino, as igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico. Síntese do tópico 2. Paulo viu o Cristo ressurreto. Esta era a sua credencial apostólica. Falando sobre ainda o termo apostólico, ou termo apóstolo, ele se aplica a certos líderes cristãos no Antigo Testamento. O verbo apostelo significa enviar, mandar alguém em missão especial como mensageiro. Apóstolos, no sentido geral, continuam sendo essenciais para o propósito de Deus na igreja. Se as igrejas cessarem de enviar pessoas assim, cheias do Espírito Santo, a propagação do Evangelho em todo o mundo ficará estagnada. Por outro lado, enquanto a igreja produzir e enviar tais pessoas, cumprirá a sua tarefa. Tarefa esta missionária, que deve permanecer fiel à grande comissão do Senhor. Vamos então agora para o terceiro tópico. O tópico 3, a apostolocidade atual. Efésios 4:11. A pergunta é: ainda há apóstolos? No sentido escrito do termo e de acordo com a sua singularidade, apóstolos como os 12 não mais existem. A palavra de Deus diz que durante o milênio os 12 se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Apóstolos fora dos 12. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. O teólogo Stanley Orton informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre estes se acham Paulo e Barnabé, bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia. Ao longo do Novo Testamento e do primeiro século, do século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local. O ministério apostólico atual. Vamos ver então aqui o ministério apostólico atual. Não há sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana e, infelizmente, copiada por algumas evangélicas para justificar a existência do poder papal. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério de caráter apostólico. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo Evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Homens como John Wesley, William Carey, cognominado pai das missões modernas, Hudson Taylor, D.L. Moody, Dwight Lyman Moody, Gunnar Wingre, Daniel Berg
irmão André e tantos outros, em tempos recentes, foram verdadeiros desbravadores apostólicos. Cidades e até países foram impactados pela instrumentalidade desses servos de Deus. Síntese do tópico 3. Segundo Efésios 4:11, o dom ministerial de apóstolo está em plena vigência na igreja atual. Apóstolo. Segundo o dicionário bíblico Wycliffe. Apóstolo. Os apóstolos foram testemunhas oculares das atividades de Jesus na terra e, consequentemente, testificam de que Jesus era o Senhor ressurreto. Os pré-requisitos para a substituição apostólica nesta função única são dados em Atos capítulo 1, versículos 21 e 22. A lista de apóstolos de Lucas corresponde à lista dos 12 dadas em Mateus 10, versículo 2 ao 4 e Marcos 3, 16 ao 19. Mateus lista os discípulos aos pares, supostamente como enviados por Jesus. Tadeu, em Mateus e Marcos, era idêntico a Judas, o filho de Tiago. Pedro, Tiago e João formavam um círculo íntimo entre os 12 e estavam presentes no episódio da Transfiguração. Os 12 foram selecionados para ser os companheiros de Jesus e proclamar o Evangelho. Durante o ministério de Jesus, os 12 serviram como seus representantes, uma função compartilhada também por outros. Vamos para a conclusão. Nos moldes do colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo citado por Paulo em Efésios 4:11 está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravaram os rincões do nosso país e em países inimigos do Evangelho são pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Que Deus possa te abençoar e que possa servir aí de edificação mais um vídeo da nossa série Dons Espirituais e Ministeriais. Esse 6º vídeo, fala sobre o primeiro dom aqui ministerial, que é o apóstolo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.